Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre a subtração, mais uma operação dentro do conjunto dos números naturais. Bom, fica assim definida a subtração no conjunto dos números naturais. Considere dois números naturais A e B, com a condição de B ser um número menor ou igual do que A, pessoal. B ser um número menor ou igual do que A. Aqui já cabe uma observação. Quando a gente falou da adição, melhor dizendo, na adição, na operação de adição, a gente não tinha essa restrição. Quaisquer que sejam os naturais A e B, sempre era possível determinar o A mais B. Aqui isso não acontece, pessoal. Só tem sentido a gente definir a operação, né, a subtração, entre dois números A e B, se o número B for um número menor ou igual do que A. Tá? Então, considere dois números naturais A e B com B menor ou igual do que A. A diferença entre A e B, denotada, escrita assim, olha, A tracinho B, que você vai ler A menos B, é um número que se obtém na reta numérica, deslocando o A de B unidades para a esquerda. Pronto, aqui está a definição da operação subtração. Considere dois números naturais A e B, com a condição do B ser um número menor ou igual do que A. A diferença A menos B, escrita assim, e você vai ler A menos B, é um número que se obtém na reta numérica, deslocando o A de B unidades para a esquerda. Vou fazer um exemplo para clarear as ideias. Por exemplo, o que seria, de acordo com essa definição, o 8 menos 3? Vamos lá, devagarzinho para a gente entender. É claro que a gente sabe que o 8 menos 3 é igual a 5. Mas, de acordo com essa definição, o 8 menos 3 é um número que você obtém aqui na reta numérica quando você desloca o 8 3 unidades para a esquerda. Então você está aqui no 8, desloca 3 unidades para a esquerda. 1, 2, 3. 8 menos 3 igual a 5. Aí, que maravilha. Mais um exemplo para a gente trabalhar essa definição. O que seria o 10 menos 4, pessoal? 10 menos 4. De acordo com essa definição, o 10 menos 4 é um número que você vai obter quando você deslocar a partir do 10, né? Quando você se deslocar a partir do 10, 4 unidades para a esquerda. Então você está aqui no 10, desloca 4 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Você chega aqui no 6. Então 10 menos 4 é igual a 6. Mais um exemplo, o que seria o 9 menos 7? De acordo com a definição, 9 menos 7 é o número que você vai obter quando você deslocar o 9, 7 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, tá vendo? 9 menos 7 é igual a 2. Então tá aí, pessoal, a definição dessa operação subtração. Agora vamos falar um pouquinho dessa condição. Por que faz necessário o B ser menor ou igual do que A, né? Por que não tem sentido a gente definir aqui no conjunto dos números naturais o 2 menos 5? O A aqui é 2 e o B é 5, né? No caso aqui, o A é menor do que o B. E aqui a gente está falando que o A tem que ser sempre maior ou igual do que B. Por que não tem sentido isso aqui no conjunto dos números naturais? Vamos pensar na definição, pessoal? Olha só. De acordo com a definição, o 2 menos 5 vai ser um número que você obtém quando você desloca o 2 está aqui, tá vendo? 5 unidades para a esquerda. Se a partir do 2 você se deslocar 5 unidades para a esquerda, você sai da reta natural. E a diferença é o número que você vai obter, o número que se obtém na reta numérica. Opa, se você fizer isso, você sai da reta numérica. Por isso que a gente não define essa operação, né? A gente não define o A menos B no caso em que B é um número maior do que A. É claro que um outro conjunto, tenho certeza que você já conhece isso, em um outro conjunto, chamado conjunto dos números inteiros, isso aqui vai estar definido. O 2 menos 5 vai ser o menos 3. Mas isso é assunto para uma outra aula, tudo bem? Aqui está a definição dessa operação, alguns exemplos. Agora, mais um exemplo, exemplo 2. O que diz aí no exemplo 2? Item A. Está pedindo para a gente calcular, né, a diferença 756 menos 287 por um homem. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reta numérica grandona até chegar no 756. Depois eu vou me deslocar a partir do 756, 287 casas para a esquerda, unidades para a esquerda, para observar como... Não é isso que você vai fazer, não é verdade, pessoal? Existe o algoritmo da subtração. Um algoritmo é o como fazer.
a regrinha prática para você obter essa diferença. Vamos lembrar essa regrinha? É o seguinte, inicialmente você tem que colocar os números um debaixo do outro. 756, 287, mantendo a seguinte ordem: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Coloca o sinal da operação, né, o sinalzinho de menos, né, e dá um traço. E aí você começa a operar. Aqui não dá para a gente fazer essa diferença, aí você pega um emprestado, né? Você pega um emprestado aqui, e agora esse 5 virou 4, né? Agora esse 5 aqui virou 4. Tudo bem? Não é 5 mais. Você pegou um emprestado, esse 5 virou 4. Aí você vai ter 16 menos 7. 16 menos 7 vai dar 9. Excelente. Agora vem aqui para essa casa aqui, ó. 4 menos 8. Opa, não dá para fazer. Aí o que você faz? Você pega um emprestado, né? Então aqui não é 7 mais. Você pegou um emprestado aqui, vai ficar 6. E agora aqui você vai ter 14. 14 menos 8, 6. E aqui 6 menos 2, 4. Então, 756 menos 287, isso é 469. Bom, cada um desses números, pessoal, eles têm um nome especial. Esse primeiro número, o 756, ele é chamado de minuendo. Minuendo. O 287 é o subtraindo. E o resultado aqui da continha é a diferença ou resto. Diferença ou resto. Muito bem. Você não pode confundir o nome da operação com o resultado, tá, pessoal? O nome da operação é subtração. O resultado da operação é a diferença ou resto. Na mesma forma, adição, pessoal. O nome da operação é adição. O resultado da operação é soma ou total. Tudo bem? Bom, agora, acabou a continha. Acabou a continha. Agora eu vou fazer essa mesma conta de uma maneira um pouquinho diferente para tentar te convencer, tentar fazer você entender um pouco melhor o que significa esse pegar um emprestado, essas coisas aqui todas que a gente faz na hora que a gente está realizando uma operação de subtração. Então tá, olha só. Essa continha equivale à seguinte conta. Esse número 756, ele representa uma quantidade de 7 centenas, mais 5 dezenas, mais 6 unidades. É isso, pessoal? Sistema de numeração decimal. O número 756 representa a quantidade de 7 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. O número 287 representa uma quantidade de 2 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Aí você coloca o sinalzinho da operação e dá um traço. Volto a frisar para você. Acabou a conta aqui. Eu estou fazendo de uma maneira um pouquinho diferente para você entender o que significa esse pegar emprestado, tá? Bom, então vamos começar a fazer a diferença. Eu tenho aqui, olha só, eu devo tirar, melhor dizendo, 7 unidades de 6 unidades. Isso é possível? Tirar 7 unidades de 6 unidades? Não, isso não é possível. Então você vai fazer o seguinte, olha só. Você tem 5 dezenas aqui. Você vai pegar uma dessas dezenas e vai quebrar em unidade. Uma dezena são 10 unidades. Então essa uma dezena, que equivale a 10 unidades, você coloca aqui, ó, 10 unidades. E aqui, na verdade, você não vai ficar com 5 dezenas mais. Agora você vai ficar com 4 dezenas. Tudo bem? Aí vai dar para eu fazer, olha, 10 unidades mais 6 unidades, 16 unidades. 16 unidades menos 7 unidades vai dar 9 unidades. Conforme a gente obteve aqui. Tá bom? Bom, agora vamos para a coluna das dezenas. Observe que agora eu tenho 4 dezenas menos 8 dezenas. É possível tirar 8 dezenas de 4 dezenas? Não é. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui na casa das centenas, você tem 7 centenas. Você vai pegar uma centena e vai quebrar em dezenas. Tá? Você tem aqui, ó, 4 dezenas menos 8 dezenas. É possível tirar 8 dezenas de 4 dezenas? Não. Então o que você faz? Você vem aqui
na casa aqui das centenas, pega uma centena e quebra elas em dezenas. Uma centena são quantas dezenas? 10 dezenas. Então agora você coloca essa centena aqui, ou seja, essas 10 dezenas, e agora você não tem mais 7 centenas, você tem o quê? 6 centenas. Tudo bem? Então vamos às contas agora. Olha, eu tenho 10 dezenas mais 4 dezenas, 14 dezenas. Menos 8 dezenas, 6 dezenas. É possível tirar 2 centenas de 6 centenas? É. Dá quanto? 4 centenas. A quantidade de 4 centenas, 6 dezenas e 9 unidades é representada no sistema de numeração decimal por 469, tá? Então aqui está de certa forma, uma justificativa do que significa pegar emprestado, essas coisas todas. É claro que você vai usar o algoritmo da subtração. Tudo bem, pessoal? Fiz aqui só para você entender. Continuando, agora o exemplo B, né? O exemplo B está pedindo para você determinar a diferença 2.914 menos 1.825. 1.825. Vamos lá. Usando o algoritmo da subtração. O que eu devo fazer? Escrever um número debaixo do outro. Então, 2.914, 1.825, mantendo a seguinte ordem, né? Unidade, baixo unidade, dezena, baixo unidade, aquelas coisas todas que nós discutimos. Sinal da operação, dá um traço. Bom, não dá para a gente tirar os 5 de 4, então o que a gente faz? Pega um emprestado, né? Então, na verdade, aqui agora, você vai ter 14 aqui, na verdade? Você vai ter 14, porque você pegou um emprestado e aqui você ficou com quanto? Você ficou com 0, na verdade? Então, 14 menos 5, 9. Dá para eu tirar duas... Pronto, já resolvi o problema das unidades. Vamos agora para a casa das dezenas. Dá para eu fazer 0 menos 2? Não dá. Então, o que você faz? Pega um emprestado, não é isso? Então, esse 1 emprestado aqui, na verdade, você vai ficar agora com 10 dezenas. Nós estamos pegando um emprestado aqui, jogou para cá, você ficou com 10 dezenas, na verdade? E essa 9 centena agora passa a ser 8 centenas. Então, 10 menos 2, 8. Agora, 8 menos 8 dá 0. E 2 menos 1, 1. Então, 2.914 menos 1.825, isso é 1.089. Bom, continuando aí, pessoal. Agora, uma observação. A observação é a seguinte. A diferença A menos B é mesmo que A menos C menos B menos C. Vamos tentar entender isso aqui, pessoal? Olha só. Essa observação vem dizer pra gente que toda vez que você tiver uma diferença, né, como essa, A menos B, você pode tirar uma mesma quantidade de C, tá vendo aqui? Ó, estou tirando a mesma quantidade de C de A e B, que o resultado não se altera, que a diferença não se altera. Olha que bacana essa propriedade, hein? Toda vez que você tiver uma diferença A menos B, essa propriedade vem dizer pra gente que você pode tirar a mesma quantidade de C, uma mesma quantidade de C, tanto de A quanto de B, que o resultado da continha não se altera. A diferença é a mesma. Professor, como é que a gente pode tirar vantagem disso? Da seguinte forma, olha só. Vamos supor que você tem aí, agora é o exemplo 3, Vamos supor que você precisa realizar a seguinte conta. 50.002 menos 8.258. 8.258. Bom, você concorda comigo que se o minuendo aqui, né? Se o nosso minuendo aqui for um número composto de 9s, a continha vai ficar mais fácil, porque aí eu não vou precisar estar pegando nada emprestado. Em vista disso, eu vou fazer o seguinte, olha só. Aqui é 50.002 e aqui é 8.258. Eu vou tirar 3 unidades de cada um desses números e obter o seguinte. 50.002 menos 3, isso vai dar o quê, pessoal? Vai dar o 49.999. O que eu estou fazendo? Usando essa propriedade. De que forma? Tirando tanto de 50.002 quanto do 8.258, 3 unidades. Então, 50.002 menos 3, está aqui, 49.999. Menos 8.258 menos 3, isso vai dar o quê? 8.255. Olha como é que a conta vai ficar fácil agora. 49.999 menos 8.255. Vamos lá.
9 menos 5, 4. 9 menos 5, 4. 9 menos 2, 7. 9 menos 8, 1. 4 menos 0, 4. 41.744 é o resultado dessa conta aqui. 41.744. 744. Acabou. Exemplo 4. O Brasil terminou o ano de 2011 com o sexto maior produto interno bruto, PIB, do mundo, o equivalente a 2.492.908 milhões de dólares. O Reino Unido, com 2.417.570 milhões de dólares, ocupou a sétima posição. Determine em milhões de dólares a diferença entre esses dois valores. Então, no fundo, o que o problema quer que a gente faça é realizar essa continha aqui, né? Obter essa diferença. Então vamos lá. Aqui vai ficar 8 menos 0 vai dar 8. Não dá para a gente fazer 0 menos 7. Então o que a gente faz? A gente pega um emprestado. Então agora aqui você não vai ter 9 mais, você vai ter 8. E aqui você pegou um emprestado, você vai ter 10, né? 10. 10 menos 7, 3. 8 menos 5, 3. 2 menos 7 não dá para a gente fazer, então o que a gente faz? Pega um emprestado. Aqui não vai ficar 9 mais, vai ficar 8. E aqui vai ficar com quanto? Aqui vai ficar com 12. 12 menos 7, 5. 8 menos 1, 7. 4 menos 4, 0. E aqui 2 menos 2 também vai dar 0, né? Também vai dar 0. Não, só que 0 à esquerda não conta, né? Então esses dois zeros aqui você pode desconsiderar. E a resposta é 75.338 milhões de dólares. Exemplo 5, para a gente finalizar essa aula. Criptografia é a arte de escrever em caracteres secretos ou palavras de uma escrita que não é compreendida por todos. Decifre o criptograma abaixo sabendo que cada letra indica um algarismo e que letras iguais representam algarismos iguais e que letras diferentes representam algarismos diferentes. Então tá, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem a diferença entre os números 3A76 e CBA1 e essa diferença é 1C9B. Não é isso que a gente está enxergando aqui? Ele quer, no fundo, que a gente determine A, B e C. Então vamos lá, pessoal, olha só. O que a gente enxerga? A gente enxerga o seguinte, que 6 menos 1 está dando B. Portanto, você vai concluir que esse B vale 5. Então, ó, já determinei o valor de B. O B é igual a 5. Bom, agora vamos aqui para a coluna das dezenas. Eu tenho esse algarismo 7, menos esse A, que é um algarismo, então está variando de 0 a 9, está dando 9. Bom, pessoal, olha só. 7 menos nenhum desses algarismos de 0 a 9 vai dar 9. 7 menos 0 vai dar 7, 7 menos 1 vai dar 6, 7 menos 2 vai dar 5. Então, 7 menos nenhum dos algarismos de 0 a 9 vai dar 9. Isso significa que aqui, então, não é 7. É 17. Ou seja, significa que foi pego um emprestado daqui, né? Então aqui, olha só, a gente não vai ter A, a gente vai ter A menos 1 agora, ó. A menos 1, e aqui a gente não vai ter 7, a gente vai ter 17. Maravilha. Bom, então, agora sim, ó, 17 menos qual algarismo vai dar 9? Vai ser o 8, né? Porque 17 menos 8 vai dar 9. Significa, então, que o A é 8. Vamos lá. Se o A é 8, pessoal, se o A é 8, esse A menos 1 aqui, tá vendo? Esse A menos 1 vai ser quem? Vai ser o 7. Agora a gente já sabe que isso aqui, olha, o A menos 1 é o 7, porque o A é 8. E esse B a gente sabe que é 5, não é isso? Esse B aqui, olha, a gente sabe que é 5. 7 menos 5 está dando C, ou seja, o 7 menos 5 é igual a C e, portanto, C é igual a 2. C é igual a 2. E realmente esse C tinha que ser 2, porque aqui vai ficar 3 menos 2, está dando 1. Tudo bem? Então está decifrado aí o criptograma. O A é 8, o B é 5 e o C é 2.